Oi, pessoal, vamos resolver hoje a prova de Física da UDESC de vestibular de inverno, que ocorreu hoje, e aí vocês já podem conferir. Então vamos lá. Um jogador de futebol chuta uma bola que passa a se mover escrevendo uma trajetória parabólica, movimento do projétil. A figura 1 destaca 3 pontos dessa trajetória, identificando o ponto 1, subida, 2, ponto mais alto, 3, descida. Em cada um destes pontos estão desenhados setas. Apenas uma de cada um destes pontos representa a força resultante atual sobre a bola. Desprezando completamente a resistência do ar, assinale a alternativa que indica a força resultante sobre a bola em cada um destes pontos. Então vamos lá. No ponto 1, depois que o jogador chuta, só tem uma força atuando. Qual? O peso. E o peso sempre atua para trás. No 2, que é um ponto mais alto, também é somente o peso que está atuando, porque não tem nada em contato. E no 3, a mesma coisa. Então, é a alternativa A. Questão 2. Durante o procedimento de pouso, um avião precisa manter sua trajetória alinhada com o eixo da pista, considerando que a pista está orientada na direção norte-sul e que o avião se aproxima pelo sul em certo instante da aproximação final, sopra um vento lateral constante de 35 metros por segundo em relação ao solo. Por questões de segurança, o avião deve pousar mantendo uma velocidade de 70 metros por segundo em relação ao ar. Desprezando as variáveis de velocidade, turbulência e efeitos, assinale a alternativa correta com o ângulo entre a direção do nariz e a da pista. Então vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que o avião tem uma velocidade do avião de 70 metros por segundo. E a velocidade do vento é de 35 metros por segundo. E a gente sabe que o seno deste ângulo seria, o seno do ângulo tem que ser a velocidade do vento, que é de leste para oeste, que seria aqui, que é o cateto oposto, 35, sobre a velocidade do avião, que é 70. Isso é 1 sobre 2. O seno que dá 1 sobre 2 é o seno de 30 graus. E ele estava lá no gabarito da prova. Então vamos lá. Uma prova de Smolin gigante, o esquiador brasileiro Lucas Pinheiros Brantec desceu uma encosta de uma altura vertical em alta velocidade, convertendo energia potencial gravitacional em energia cinética, supondo que ele parta do repouso no topo do trecho, a 45 metros acima do solo, considerando a sua chegada, despreze o atrito e a resistência do ar, considerando G igual a 10. Assinale a alternativa correta da velocidade. Então ele quer a velocidade dele. Esse é um exercício de energia. Certo? Então o que a gente tem nesse exercício? A gente tem que a altura
é igual a 45 metros, que a gravidade é igual a 10 metros por segundo. E a gente sabe que a energia potencial gravitacional vai ser igual à energia cinética aqui embaixo. Então, mgh vai ser igual a mv² sobre 2. Então, m sai fora, 45 vezes 10 é igual a v² sobre 2. 45 vezes 10, 450. v² sobre 2. Passo 2 para cá, v² igual a 900. V igual a raiz quadrada de 900, que é 30 metros por segundo, alternativa B. Na missão Artemis II, primeiro voo tripulado ao redor da Lua desde o programa Apollo, uma espaçonave segue a trajetória entre a Terra e a Lua. Durante a viagem, um certo ponto ao longo da linha que indica o centro da Terra e da Lua, a força gravitacional resultante sobre a nave é nula. Se a distância entre os centros da Terra e Lua e x é a distância da nave ao centro da Terra, o ponto de equilíbrio, então, vale... Então, vamos lá. O que ele está pedindo? Ele está pedindo as forças na a gravidade. Então, olha só. D é a distância da Terra à Lua. E x é até a aeronave. Então, a distância da Terra até a aeronave é x. E a da Lua até a aeronave, a distância da Lua, vai ser x. Vai ser a distância total, que é d, menos x. G, massa da Terra, vezes massa da espaçonave, sobre x, que é a distância ao quadrado, é igual a gzão, massa da Lua, vezes a massa da espaçonave, dividido por dzão menos x ao quadrado. Sai fora. Sai fora. Ele diz que a massa da Terra vale 81 vezes a massa da Lua. Então, massa 81 massa da Lua sobre x ao quadrado é igual a massa da Lua, que eu tinha riscado errado, sobre d menos x ao quadrado. A massa da Lua sai fora, aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 81d menos x ao quadrado. Bom, eu posso tirar a raiz quadrada de todo mundo aqui. Então, eu vou ter x é igual a 9d menos x. Aplico a distributiva. Vou ter que x é igual a 9d menos 9x. Passo para lá. X mais 9x é igual a 9d. Aqui vai dar 10x. 10x é igual a 9d.
Então, x é igual a 9D dividido por 10. Então, x é igual a 0,9D. Alternativa C. Uma forma de armazenar energia em larga escala consiste em convertê-la em energia potencial gravitacional, elevando grandes massas durante o período de baixa demanda e recuperando parte desta energia quando a rede volta a exigir maior fornecimento. Este princípio já aparece em sistemas modernos de armazenamento por gravidade, nos quais blocos de concreto são elevados por motores elétricos e depois abaixados para acionar o gerador. Considerando o sistema que utiliza blocos de concreto de massa, então olha a massa ali, 2 vezes 10 na quarta quilogramas, elevados verticalmente a uma altura de 60 metros, então H é 60 metros. Ele deu o Gzinho ali embaixo, 10 metros por segundo. Determinando o regimento armazenado de 80%, apenas 80% da energia disponível é efetivamente convertida em energia potencial gravitacional nos blocos. Assinale a alternativa cujo número máximo de blocos podem ser elevados. A partir de... em um certo período há um excedente de energia D. Então, a energia é igual a 1,5 vezes 10 na oitava. Só que somente 80% dessa energia é que vai ser convertida em energia potencial. Então, 1,5 é 100%, x é 80%. Então, 1,5 vezes 8, vai 4, 8, 9, 10, 12. Então, 1,2. Então, 1,2 vezes 10 é a oitava. Desculpa, 1,2 vezes 10 é a oitava. É igual a 2 vezes 10 na 4 vezes x, que é o número de blocos. Eu vou escrever o x, eu vou escrever o vezes assim, vezes 60 vezes 10. Esse 10 eu vou somar com aquela potência ali. Então, 2 vezes 6, 12. 1,2 vezes 10 na oitava é igual a 12 vezes 10, 4, 5, 6 na sexta. Se eu arredondar aqui, ó, eu pego a vírgula que está aqui e passo para cá, eu fico com 1,2 vezes 10 na 7x. Então, x é igual a 1,2 vezes 10 na 8 dividido por 1,2 vezes 10 na 7, que é 10, alternativa E. Em uma manhã de domingo, para manter a tradição familiares, um senhor decide passar chimarrão. Para isso, coloca 1,5 kg de água em uma chaleira de alumínio de massa 500 gramas. Já converti aqui, ó,
para quilogramas. Para aquecer, inicialmente, tanto a água quanto a chaleira encontram-se em equilíbrio térmico, a uma temperatura de 20 graus. Então, T0 é 20 graus Celsius. Sabendo que os calores específicos do alumínio e da água são, respectivamente, então, Czinho do Al é igual a 0,21 cal por grama grau Celsius, e o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Desconsiderando perdas de energias para o ambiente, assinale a alternativa correta que apresente a quantidade de calor necessário para elevar a temperatura do sistema para 80 graus Celsius. Então, Q vai ser igual à quantidade de calor necessária para elevar a água, que aqui em macete, então, é massa, 1,5 vezes 10 a terceira. Por que terceira? Porque ele deu o calor específico em gramas, então tem que converter a massa para gramas. Vezes 1, vezes 80 menos 20, mais 500 gramas, vezes 0,21, vezes 80 menos 20. Então, aqui vai dar 60, 1,5 vezes 60 vezes 10 a terceira, mais 500 vezes 0,21 vezes 60. Então, 1,5 vezes 60 é 90. 90 vezes 10 a terceira, mais 21 vezes 5. 5 vezes 1, 5. 105. Vezes 60. Eu ponho 0, 6 vezes é 30. 30, 60. 6.600. Aqui vai dar 90.000. Então vai ser 96.300 calorias. Isso é igual a 9,63. Não. 63,3 quilocalorias. Alternativa D. Com base na teoria da termodinâmica, nas leis da termodinâmica, assinale as preposições. Então ele quer saber se essas preposições são verdadeiro ou falso, de acordo com as leis da termodinâmica. Então vamos lá. Motores a combustão interna e refrigeradores são considerados máquinas térmicas que operam em ciclos, transformando toda a energia na forma de calor em trabalho. Essa alternativa parece verdadeira, mas ela é falsa, porque eu não transformo todo o calor em trabalho, só parte. É impossível construir uma máquina térmica que opere em ciclos, transformando toda a energia na forma de calor em trabalho. É verdadeira, é o enunciado da segunda lei da termodinâmica. O ciclo termodinâmico de um motor a combustão interna pode ser representado pelo diagrama de pressão vezes volume. O aumento do rendimento do motor estará associado ao aumento do trabalho líquido realizado por um ciclo, o que neste diagrama corresponde ao aumento da área interna delineada pelo ciclo. A 3 ela é verdadeira. Todo motor a combustão, toda a máquina térmica pode ser representada
funciona em ciclos que podem ser representados por um diagrama de pressão vezes volume, e o trabalho vai ser numericamente igual à área do gráfico. Consequentemente, se eu aumentar o trabalho, vai aumentar a área. 4. Em um ciclo termodinâmico de um motor a combustão interna, representando em um diagrama de pressão vezes volume, a área interna delineada pelo ciclo representa a variação de energia interna. Acabamos de falar no exercício, no item anterior, é falsa, representa o trabalho. As leis da termodinâmica relacionam grandezas de estado importante, como temperatura, energia interna e entalpia. Isso é verdadeiro, são as grandezas que a termodinâmica apresenta. Então, ficaram 2, 3 e 5, que é a alternativa B. Defeitos de visão, como a miopia e hipermetropia, podem ser descritos do ponto de vista físico, como erros de refração que impedem a luz de se focar corretamente na retina, resultando na imagem embaçada ou com baixa nitidez. Para sua correção, são utilizadas tradicionalmente lentes corretoras, como as presentes em óculos e lente de contato. Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta. Então, temos que lembrar o que é miopia e o que é hipermetropia. Então, vamos lá. Miopia é a imagem formada antes da retina. Correção, lente divergente. Hipermetropia, a imagem é formada depois da retina, logo a gente vai usar uma lente convergente. A miopia e a hipermetropia causam a formação da imagem antes da retina. Não, é só uma delas que causa. Então essa aqui é falsa. Em um olho com miopia, a imagem forma-se antes da retina. Lembra que eu falei? Até aqui esse é verdadeiro. Para a correção, utiliza-se lente do tipo convergente. Não, é lente divergente. Em um olho com hipermetropia, a imagem é formada antes da retina. Não, é depois da retina. Então também é falsa. Em um olho com hipermetropia, a imagem forma-se atrás da retina. E para gente convergente, não divergente. Então sobrou somente a alternativa E, vamos ler ela. Em um olho com miopia, a imagem forma-se antes da retina. E para sua correção, usa lente do tipo divergente. Muito bem. Alternativa correta. Nove. Em um simulador virtual de brinquedos radicais semelhantes ao encontrados em parques de diversões, é representado um carro de corrida que se desloca em linha reta com velocidade de 60 metros por segundo, emitindo um som de frequência de 600 Hz. Então eu já tenho a velocidade da fonte, que é igual a 60 metros por segundo, e a frequência, que é 600 Hz. Na base, observado. Reta a pista, registrar a frequência emitida pelo som, simulador 1 e 2. Então, olha só, o observador 1 está na frente e o observador está atrás. Em relação à simulação, a velocidade do som então a velocidade do som é
300 metros por segundo. Então vamos lá. Quando a frequência de aproximação vai ser igual a 600, que é a frequência inicial, vezes a velocidade do som, que é 300, dividido pela diferença de velocidades, 300 menos 60. Isso aqui vai dar 18, 2, dividido por 270. Corto zero. Opa, 270, né? 240. Porque 240. E isso aqui vai ser 750 Hz. A frequência de afastamento vai ser mesmo esquema, 600 vezes 300 dividido. Só que embaixo não vai ser menos, vai ser mais. Isso aqui vai ser 1.800, 1, 2, 3, 4, dividido por 1, 2, 1, 2, 1, 2. Opa, coloquei um zero a mais. E isso vai ser 500 Hz. Como ele quer a diferença de frequência, vai ser 250 Hz. Alternativa A. Questão número 10. Em uma estrutura temporária é montada para atender uma demanda de construção de um palco para um show. Para isso são utilizados longos cabos de aço. Um técnico realiza testes em que estes cabos provocam oscilações periódicas, que geram uma onda transversal ao longo de seu comprimento. O cabo possui densidade, então, eu vou colocar assim, ó, densidade igual a 0,5 kg por metro e está submetido a uma tensão de, então, tensão igual a 200 newtons. Em medições precisas, o técnico verifica que o cabo realiza 50 oscilações completas em 10 segundos. Então, a frequência é 50 dividido por 10, que é 5 Hz. Considerando que a onda se propaga ao longo do cabo sem perdas significativas, assinale a alternativa correta que apresenta os valores da velocidade de propagação da onda no cabo e o comprimento da onda, respectivamente. Então vamos lá. Velocidade é igual a raiz quadrada da tensão sobre a densidade. Então isso aqui vai ser a raiz quadrada de 200 dividido por 0,5, que vai ser a raiz quadrada de 400. Para quem não lembra, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, então isso aqui é 20 metros por segundo. Então eu já tirei você, você e você. E o comprimento de onda? O comprimento de onda é igual a velocidade é igual a lambda vezes a frequência. 20 é igual a lambda vezes a frequência que a gente já calculou, 5. Então, lambda é igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4 metros. Alternativa A.
Questão 11. Opa, não passou. Um aparelho celular pode ser carregado sem fio por meio de uma base que utiliza indução eletromagnética, princípio descrito pela lei de Faraday. Na base, uma corrente elétrica percorre uma bobina, gerando um campo magnético variável no tempo. Este campo induz uma corrente elétrica em outra bobina presente no celular. Considerando estes processos, a alternativa correta Bom, vamos lá. A indução ocorre apenas se houver contato direto entre a base e o celular. Falso. Já estava escrito ali em cima. Tem uma distânciazinha. A corrente induzida no celular surge devido à presença de uma corrente contínua. Não, ele falou que a corrente tem que ser alternada. C. A corrente induzida no celular surge devido à presença de uma corrente alternada percorrendo a bobina de base. Verdadeiro. Foi exatamente o que foi descrito no enunciado. No trecho do circuito representado na figura abaixo, o voltímetro V tem uma resistência interna de 2.000 ohms. O amperímetro mede a corrente total que atravessa o ponto Y. E o voltímetro mede a diferença de potencial entre o ponto X e Y. A leitura são 21 mA no amperímetro e 2 volts no multímetro. Assinale a alternativa que corresponde ao valor da resistência elétrica. O que a gente sabe? A gente sabe que isso aqui é uma ligação em paralelo. Então, o V que está aqui é o mesmo que está aqui. Então, o U aqui é quanto? Foi medido 2 volts. E a corrente? O que a gente sabe da corrente? Bom, a corrente vai ser dada por Uri, né? Então, vai ser 2 é igual a 2.000 vezes o I. A corrente no voltímetro. Então, o I vai ser igual a 2, 2 dividido por 2.000. Que vai ser 0,001. Ou 1 miliampere. A corrente total foi dada. Então, a corrente total é 21 miliampere. Menos a corrente do voltímetro. Então, a corrente lá no meu resistor é de 20 miliampere. Então, de novo, eu vou aplicar Uri. 2 é igual a R, que eu não sei, vezes 0,002. Então, R é igual a 2 dividido por 0,002. E isso aqui vai ser 100 ohms. Desculpem, eu coloquei um zero a mais. Aqui. Que era 20 miliampere. 100 ohms, alternativa D.
Automóveis equipados com sistema avançado de assistência ao condutor utilizam diferentes sensores para detectar obstáculos e auxiliar a condução, como radar e lidar. O desempenho de ambos podem variar dependendo das condições ambientais, como a presença de neblinas, compostas por pequenas partículas de água sustentadas no ar. Considere uma gotícula de diâmetro mais ou menos 10 micrômetros. O radar que opera com comprimento de onda de mais ou menos 1 centímetro e o lidar com comprimento de onda de 1 milímetro. Sabendo que a interação entre uma onda e uma partícula no meio depende da razão de d sobre comprimento de lâmina, sendo fraca quando d muito menor do que lambda, e significativamente quando d mais ou menos do mesmo tamanho que lambda. Sinale a alternativa correta. Bom, olhando ali pelo tamanho, o que a gente sabe? A gente sabe que, olha só aqui, ó, D é 10 e centímetro, então 10 micro, né? Então aqui, ó, quando eu falar do radar, eu vou ter quase nenhuma interação. É porque o D é muito, muito menor do que o comprimento de onda. E do lidar eu vou ter o quê? Que eles são mais ou menos do mesmo tamanho. Então vamos lá, o lidar é mais eficiente que o radar na neblina. Não, ele não é. Por quê? Porque a água e ele vão interagir, então ele vai sofrer. O radar é mais eficiente que o lidar na neblina. Sim, já que D sobre a distância do radar é aproximadamente isso aqui. E D sobre aproximadamente 10. Isto é verdadeiro. Os aparelhos celulares modernos utilizam diferentes princípios de física em seu funcionamento. Alguns dispositivos operam com base na interação entre luz e a matéria em nível microscópico, considerando a luz visível de comprimento igual a 500 micrômetros. Assinale a alternativa correta. A energia de um fóton visível depende apenas da intensidade da luz, sendo independente do comprimento de onda. Bom, a gente sabe que E é igual a H vezes C dividido pelo comprimento de onda. Então, ela depende sim do comprimento de onda. A energia de um fóton visível é de origem de 10 a menos 25 joules, suficiente para mover a transição elétrica em sensores de aparelho celular. Vamos ver? Primeiro, vamos lá, vamos calcular o E. 0,6 vezes 10 a menos 34 vezes C, que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 na oitava, dividido por 5 vezes 10 na 7, que é o comprimento de onda já convertido. Isso aqui vai ser 198 vezes 10 a menos 26 dividido por 5 vezes 10 na menos 7.
Então, E vai ser igual a 3,96 vezes 10 a menos 19 joules. E ele falou que a ordem de grandeza é 25, e não é. A ordem de grandeza é 19. Para quem não lembra, a ordem de grandeza é isso aqui. A energia de um fóton no visível é da ordem de 10 a 19, o que permite que os elétrons associem qualquer valor de energia nos materiais. Não é qualquer valor de energia, tá? É algum valor específico. Essa também é falsa. Os sensores de câmera funcionam por reflexão da luz, sendo desnecessária a absorção. Falso, eles precisam absorver energia, porque aí eles convertem energia em eletricidade, que é o que o chip consegue enxergar. A energia de um fóton visível é da ordem de, a gente já calculou essa ordem, suficiente para promover a transição de energia quantizada em sensores de aparelho celular. Verdadeiro. Então esse aqui é o gabarito final dessa prova, que a gente fez junto, para quem quiser, tá bom? Mais tarde eu vou estar colocando, ainda hoje, o de Química.